Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Celso Rezende. Eu sou químico orgânico, tenho formação em síntese orgânica e química medicinal. Atualmente, eu sou docente do Instituto de Química da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui em Uberlândia, eu coordeno o LASFAR, Laboratório de Síntese de Candidatos a Fármacos. E eu venho aqui hoje com enorme prazer para falar um pouco sobre alguns trabalhos que eu desenvolvi durante a minha formação, né, envolvendo a otimização hit-to-lead de derivados de benzimidazol e de imidazol, que apesar de terem semelhanças estruturais, né, são séries diferentes, com distintas propriedades e que foram desenvolvidas utilizando diferentes estratégias e foram desenvolvidas contra a doença de Chagas. Então, meu intuito aqui é falar trazer alguns aspectos gerais sobre a doença de Chagas, porque o conhecimento básico sobre a doença é essencial para o processo de desenvolvimento de um fármaco, trazer alguns desafios da doença de Chagas para encontrar um fármaco contra a doença de Chagas e também trazer os resultados desses dois trabalhos de otimização hit-to-lead. Bom, a doença de Chagas, então, ela, né, tem esse nome em homenagem ao médico e o brasileiro Carlos Chagas, que foi quem descobriu aspectos importantes da doença, como o agente causador, que é o Trypanosoma cruzi, né, o protozoário Trypanosoma cruzi, e o agente transmissor, que é o barbeiro. Carlos Chagas também determinou o ciclo biológico do Trypanosoma cruzi, que não é um ciclo muito simples, né? O Trypanosoma cruzi, ele está no seu ciclo biológico em três formas distintas. Uma forma epimastigota, que é encontrada no vetor invertebrado, que é o barbeiro. Uma forma tripomastigota, que também é encontrada no barbeiro e encontrada no homem, né, que é uma forma tripomastigota quando o parasita está na corrente sanguínea. E a forma amastigota, que é quando o parasita está no ser humano e localizado nos tecidos e nos órgãos. Bom, a transmissão ela ocorre de algumas formas, como a vetorial, congênita, por transfusão de sangue ou transplante de órgãos, e também acontece muito por ingestão de alimentos contaminados, com fezes do barbeiro ou com pedaços ou restos do próprio barbeiro. Bom, no homem, né, inicialmente, após a infecção, passa pela fase aguda da doença de Chagas, que é uma fase inicial que dura de 4 a 16 semanas. Durante essa fase aguda, os parasitas eles se encontram na forma tripomastigota e apenas na corrente sanguínea. Essa é uma fase que apenas 10% dos infectados apresentam sintomas. Os sintomas são muito leves. Então, isso dificulta o diagnóstico. Posteriormente, esses parasitas que estão na corrente sanguínea, eles começam a invadir os tecidos e os órgãos. E aí passa para uma segunda fase da doença, que é a fase crônica, que dura de 10 a 30 anos. E 30 a 40% dos infectados chegam até essa fase, né? Essa fase normalmente ela é assintomática até que aconteça um estágio mais grave, né, que traz danos cardíacos e alargamento de órgãos gastrointestinais, né? Nessa fase, os parasitas estão nos tecidos dos órgãos. Bom, a doença de Chagas ela está distribuída, né, em quase todo o globo terrestre, mas ela é endêmica aqui em 21 países da América Latina. Então, a gente consegue ver aqui que a América Latina é a região mais afetada pela doença de Chagas, mas existem casos nos Estados Unidos, na América do Norte, né, na Europa e na Oceania. Em termos gerais, cerca de 70 milhões de pessoas do mundo estão em risco de contrair a doença. E apenas na América Latina nós temos 6 milhões de pessoas infectadas, sendo que cerca de 14 mil pessoas morrem a cada ano por conta da doença de Chagas. Existe o tratamento para a doença de Chagas e ele é baseado na utilização desses fármacos, o nifurtimox e o benzimidazol, que são fármacos capazes de matar o Trypanosoma cruzi. Mas esses fármacos eles foram desenvolvidos na década de 60 e existem várias limitações.
né? A principal delas é porque eles são eficazes apenas na fase aguda, que é aquela fase inicial da doença, que muitas das vezes é uma fase assintomática, né? Além disso, são sintomas leves, é difícil de se identificar. Além disso, de ser apenas eficaz na fase aguda, é um tratamento longo, né? E, além de ser longo, ele tem efeitos colaterais relevantes. E isso, então, dificulta, né, o tratamento, né? E cerca de 20% a 30% dos contaminados, dos pacientes, interrompem o tratamento por conta desses fatores. Então, há uma urgência e uma necessidade de desenvolver fármacos mais eficazes contra a doença, sobretudo eficazes na fase crônica, que a gente ainda não tem, mais seguros, né, com menos efeitos colaterais e mais acessíveis para toda a população. Porém, o processo para descobrir um fármaco, desenvolver um fármaco, é um processo complicado, complexo, que demanda um tempo, profissionais capacitados e muito investimento. De uma maneira geral, eu trago aqui um processo de descoberta e desenvolvimento de um fármaco. Normalmente, o processo se inicia na triagem, na descoberta de um HIT. O que seria um HIT? Uma molécula que tenha uma atividade in vitro contra aquele alvo, contra aquela doença, no caso aqui, o Trypanosoma cruzi. Bom, uma vez identificado o HIT, a gente passa para a etapa HIT to lead, que o objetivo aqui é planejar modificações estruturais nesse HIT para aprimorar o perfil farmacocinético dessa série em estudo. Então, nessa etapa aqui, a necessidade de fazer um planejamento, uma síntese de novas moléculas e avaliação da potência e seletividade in vitro dessas moléculas e de algumas propriedades ADME, que vai dar uma ideia do perfil farmacocinético dessa classe. Encontrando um ou mais candidatos aqui que tem um perfil farmacocinético e farmacodinâmico adequado para os ensaios em vivo, é feito, então, a avaliação em vivo, em camundongos, por exemplo, e identificado um composto ativo em vivo, esse composto a gente denomina de lead ou de líder. Encontrando esse composto, então a gente passa por uma próxima etapa, que é a etapa de lead optimization. Você quer aprimorar, ainda aperfeiçoar as propriedades desse líder, que é um composto que já tem uma atividade em vivo, né? E, novamente, como que a gente aprimora essas propriedades? A partir de um planejamento estrutural, síntese desses compostos, a avaliação de várias propriedades farmacológicas, e nesse ponto aqui a gente vai mais a fundo, quais propriedades a gente avalia. A potência e seletividade sempre vai ser avaliado, que isso é essencial, né? Parâmetros farmacocinéticos mais específicos, envolvendo tanto a parte ADME quanto a parte de MPK, farmacocinética e o metabolismo em vivo. Se houver necessidade aqui, aplicar algo sobre formulação, desenvolver, né, avaliar mais o perfil de toxicidade contra diferentes alvos e o mecanismo de ação. Bom, nessa etapa aqui, encontrando um composto com melhores propriedades farmacocinéticas e melhores propriedades, melhores resultados em vivo, nós chegamos aqui no candidato ideal, né, que seja seguro, eficaz e acessível para iniciar a etapa pré-clínica, que aí são ensaios mais elaborados em modelos em vivo, não humanos. Passando por essa fase, então, é iniciado a etapa clínica, testagem em humanos, até que se encontre um medicamento. Então, o processo de descoberta de fármacos, ele acontece mais nessas três etapas aqui, etapa de triagem, etapa de hit to lead, etapa de lead optimization, é onde nós, químicos orgânicos, é onde a química medicinal atua, né? E o objetivo principal é encontrar um composto ou mais de uma substância que tenha a capacidade de ser testada em ensaios pré-clínicos. Bom, mas falando da doença de Chagas, qual que é o perfil ideal para um candidato, para um fármaco contra a doença de Chagas? Nós temos aqui nessa tabela alguns parâmetros que são aceitáveis e os parâmetros ideais, né? Aceitável porque, bom, o que nós temos atualmente é o nifurtimox e o benzonidazol, que eu já mostrei ali, são bastante limitados. Então, se a gente encontrar um candidato, né, um fármaco que tem um perfil melhor do que
do que o benznidazol e o nifurtimol, que já é uma evolução, mas existe o perfil ideal. Então, aqui existem vários parâmetros que foram discutidos aqui nessa publicação, né? Eu vou destacar aqui os principais, e qual é o perfil ideal? O perfil ideal é que o fármaco ele seja ativo tanto contra a fase aguda, quanto a fase crônica da doença. É importante também que ele seja ativo contra todas as cepas. Existem 6 cepas do Trypanosoma cruzi distribuídos aí em todo o mundo. Então, o ideal é que ele seja ativo contra todas. É importante que ele seja um fármaco de administração oral, para facilitar, obviamente, o tratamento, né? Que tenha uma estabilidade de 5 anos, principalmente em zonas climáticas tropicais, que é onde a doença está mais distribuída, e o tratamento ele seja curto, por exemplo, de uma dose por dia e durante 30 dias. Esse é o perfil ideal para um fármaco contra a doença de Chagas. Bom, eu vou discutir agora alguns critérios utilizados no processo, na etapa de HIT, lead e lead optimization, para encontrar um fármaco que tenha esse perfil ideal. Bom, então, aqui nós temos a primeira etapa, como eu discuti lá, apresentei para vocês, é a descoberta de um HIT. Bom, qual que é o HIT ideal para a doença de Chagas? O HIT ideal é aquele que tenha o IC50 contra a forma amastigota do Trypanosoma cruzi, abaixo de 5 micromolar, e tenha uma atividade máxima maior que 90%. Que quer dizer que em doses maiores do que o IC50, essa substância ou esse HIT seja capaz de matar mais que 90% do parasita. Além disso, o índice de seletividade aqui tem que ser maior que 10. Esse é o perfil ideal. Encontrando o HIT com essas propriedades, bom, ele é um bom HIT para iniciar um trabalho de descoberta de fármaco. Além disso, dessas propriedades, aqui pode ser avaliado, né, já desde o início, por exemplo, o perfil desse HIT contra algumas cepas do Trypanosoma cruzi. Se esse HIT ele inibe CYP51, se ele é ativo contra a forma triplomastigota. Essas informações podem direcionar se você dá sequência, se aquele realmente é um bom HIT ou não. São informações adicionais. Bom, uma vez que você tem esse HIT, você parte então para a etapa de HIT to lead. Você propõe modificações estruturais, ele começa a avaliar um pouco o perfil farmacocinético dos compostos. E qual que é o perfil ideal para essa etapa? Bom, o perfil ideal é aquele que tenha, por exemplo, uma solubilidade cinética, solubilidade aquosa, né, maior que 50 microgramas por ml. O log D, coeficiente de distribuição, seja menor que 4. A capacidade de inibir CYP, né, seja baixa, ou seja, o IC50 contra CYP seja maior que 10 micromolar. E também uma análise de estabilidade metabólica in vitro, né, onde a taxa de efluxo hepático seja aqui menor que 0,5. Encontrando, né, um composto com essas propriedades, já é adequado fazer um estudo em vivo, né, em modelos animais, né, não humanos. E aí parte, então, para a etapa onde pode fazer uma pré-formulação, se for necessário, e aí faz um estudo, por exemplo, de tolerabilidade, para ver, né, a toxicidade desse composto no modelo em vivo. Faz também uma prova de conceito, se de fato esse composto tem a capacidade de reduzir a parasitemia em vivo. Bom, encontrando um composto que tem essa capacidade, então você encontrou o seu lead, o seu líder. Bom, então a gente vai para a etapa de onde você aperfeiçoa ainda mais essas propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas da sua série. E aí a gente começa a filtrar melhor, né, e fazer mais análise. Por exemplo, a estabilidade plasmática, a permeabilidade do seu composto, né, dados de segurança e toxicologia, né, um estudo contra diferentes alvos, off-targets, né, que você não quer que o seu composto iniba, porque isso pode trazer uma toxicidade. Então, o ideal aqui, por exemplo, é que ele não seja ativo contra CYP, contra ERG, vários outros alvos, né? Tendo um composto com esse perfil, né, a gente passa, então, para a otimização, para parte de lead optimization,
onde a gente vai mais a fundo. Qual que é o ideal, o perfil ideal para um composto na etapa de lead optimization contra a doença de Chagas? É que esse composto tem uma potência aqui, ó, in vitro, já menor que 1 micromolar. Atividade máxima maior que 95% e o índice de seletividade maior que 100. Esse é o perfil ideal. Notem que nós saímos do HIT, que tinha um IC50 menor que 5, isso era o esperado, atividade máxima maior que 90, índice de seletividade maior que 10. No líder aqui, na Lead Optimization, a gente já quer um perfil muito melhor, composto com IC50 menor que 1, índice de seletividade maior que 10. Além disso, a meta aqui é um perfil ADME muito melhor do que a gente fez durante todo o HIT-to-Lead. O esperado aqui é um composto com solubilidade cinética maior que 100 microgramas por ml, log D abaixo de 3, estabilidade metabólica, né? O EH aqui menor que 0,3 e não seja capaz de inibir, né, a CYP3, a isoforma 3A4. Fazendo também aqui a avaliação em vivo, né, da farmacocinética em vivo, e o objetivo aqui, o ideal é que a gente tenha um candidato que tenha atividade em vivo, tanto quanto para a forma aguda da doença, quanto para a forma crônica. Encontrando esse candidato, ou essa substância, a gente tem um candidato em potencial para iniciar a fase pré-clínica. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, como eu disse, duas classes de compostos e dois processos de HIT-to-Lead. O primeiro deles é o derivado de imidazol. Esses dois trabalhos eu desenvolvi durante o meu pós-doutorado, que foi feito na Unicamp, sob supervisão do Luiz Carlos Dias. Esse composto aqui, né, esse derivado de imidazol, então, essa é a estrutura do HIT, que foi, a gente descobriu, encontrou esse HIT, eu vou mostrar como, foi através de uma triagem virtual. E ele foi um bom HIT para começar um trabalho de HIT-to-Lead. Por quê? Ele apresentou um IC50 com a tripanossoma cruz de 1,1 micromolar e um índice de seletividade maior que 86. Esse foi um trabalho que ele foi feito a partir de um planejamento baseado na estrutura do alvo. Qual que era o alvo? A enzima cruzaína. A gente sabia o alvo. Esse composto ele é ativo contra a enzima cruzaína, que é uma enzima essencial para o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. E ele teve uma atividade, em C50 contra a cruzaína, de 1 micromolar. Esse trabalho foi feito em parceria com o grupo do professor Adriano Andricópolo, da USP de São Carlos. E o segundo trabalho que eu vou apresentar são dos derivados de benzimidazol, que tem essa estrutura química, essa estrutura do HIT. A abordagem desse trabalho foi completamente diferente. Aqui a gente não sabia qual era o alvo. Então, foi um planejamento baseado na estrutura do ligante, e a gente utilizou aqui uma estratégia multiparamétrica. A gente avaliou durante todos os trabalhos vários parâmetros para otimização. Esse também foi um bom HIT, e ele já foi selecionado a partir de um estudo de HTS, da biblioteca de compostos da GlaxoSmithKline, e ele também foi um bom HIT, porque a potência dele, 1,9 micromolar contra o Trypanosoma cruzi e um índice de seletividade maior que 34. Esse trabalho ele foi realizado em parceria com a DNDi. Então, inicialmente, eu vou destacar aqui o primeiro trabalho dos derivados do imidazol, que foi publicado em 2020. Foi um trabalho bem completo, que a gente fez desde a seleção do HIT, a triagem, até os ensaios em vivo. Esse trabalho ele foi capa da Journal of Chemical Information and Modeling, e eu vou trazer aqui alguns detalhes, né, alguns aspectos desse trabalho. Bom, como eu falei, então, o trabalho iniciou pela seleção do HIT. Nós selecionamos esse HIT a partir de uma triagem virtual com cerca de 4 milhões de moléculas que são disponíveis aí em bibliotecas de compostos. Bom, essa triagem foi feita a partir do conhecimento da estrutura química da cruzaína, que é, como eu disse, o alvo desse trabalho é uma enzima importante, essencial para o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. Então, essa triagem foi feita foi uma triagem virtual, através da capacidade dessas moléculas de interagir com o sítio catalítico da enzima. E a partir de vários filtros, várias filtragens, várias análises, foram selecionados
11 compostos, e esses 11 compostos foram testados in vitro, né, contra a cruzaína e contra o Trypanosoma cruzi. E a partir disso nós encontramos o composto 1 aqui, que foi o hit desse trabalho. Esse composto 1, como eu já mencionei anteriormente, ele apresentou IC50 contra a cruzaína de 1 micromolar e o IC50 contra o Trypanosoma cruzi de 1,1 micromolar, e índice de seletividade maior que 86. Então, era um bom hit para a gente iniciar um trabalho. Nessa foto aqui, nós temos como esse hit, a pose desse hit no sítio catalítico da enzima cruzaína. Então, é possível verificar que as principais interações que ele faz com o sítio catalítico. Então, a gente vê que esse nitrogênio aqui, do imidazol, que é essa parte azul aqui, ela faz uma ligação de hidrogênio. E o oxigênio aqui dessa carbonila também faz uma ligação de hidrogênio. E esse hidrogênio aqui, do grupo NH, outra ligação de hidrogênio. Então, esse lado direito da molécula aqui faz fortes interações, né, com o sítio catalítico da enzima. Já o lado esquerdo, a gente não vê nenhuma ligação de hidrogênio, mas esse grupo, por ser um grupo hidrofóbico, ele também está numa região hidrofóbica do sítio catalítico, e isso faz, né, possibilita, então, interações hidrofóbicas nesse espaço. Antes disso, então, nós separamos esse hit em 3 fragmentos para facilitar aqui a análise e o planejamento de modificações, que são o grupo fenil, que é o lado esquerdo, o espaçador, que é a região central, e o fragmento imidazol, que é o lado direito. Então, inicialmente, a gente propôs aqui modificações em todos esses 3 fragmentos, sempre olhando, né, a pose, como essas modificações poderiam trazer novas interações no sítio catalítico da enzima, isso poderia melhorar a sua potência. Bom, inicialmente, nós fizemos modificações aqui no lado esquerdo, no grupo fenila. Aqui nós temos alguns compostos que nós sintetizamos. Então, aqui nós temos a estrutura de todos eles, mas o lado direito aqui é o mesmo. A única coisa que a gente mudou é o lado esquerdo, né? Essa aqui está a estrutura do HIT, e aqui nessa coluna nós temos o IC50 contra a cruzaína. Bom, então, ó, substituindo a metila aqui por halogênios, flúor, cloro, bromo, manteve a potência, em alguns casos melhorou. O bromo aqui, que até então era o que foi o mais potente, 0,41 micromolar, nós fizemos aqui uma modificação do padrão de substituição, tiramos aqui o bromo da posição meta para orto e para para, foi verificado que a posição meta foi a melhor, apesar de que a orto e para também apresentou atividade. Iodo também foi ativo. Outros grupos doadores, como metoxila, também apresentou atividade. CF3, nitro, difluor, nitrilo, todos compostos apresentaram atividade em diferentes níveis, mas todos foram ativos. Porém, quando a gente aumentou o volume desse fragmento, usando, por exemplo, aqui derivados de naftaleno, né, a potência foi melhorada. E o composto 14 foi o que apresentou melhor atividade biológica, cerca de 10 vezes ou 8 vezes mais ativo do que o HIT. Então, né, esses dados mostrou que esse lado esquerdo, que era um lado que poderia, né, a gente poderia utilizar e fazer diferentes modificações, porque mantinha a atividade biológica. Bom, quando a gente compara o HIT, então, com o composto 14, que é o que apresentou melhor atividade contra a cruzaína, a gente consegue evidenciar essa melhora na atividade. Bom, o lado direito aqui das duas moléculas é igual, o que muda é o lado esquerdo. Aqui nós temos a pose das duas moléculas no sítio catalítico da enzima. Destacado de verde aqui, nós temos a cadeia carbônica do HIT. De amarelo, nós temos a cadeia carbônica do composto 14. Então, olhando o lado direito, ó, os grupos que são iguais aqui, eles fazem as mesmas interações, a ligação de hidrogênio aqui desses dois nitrogênios, oxigênio também, e o hidrogênio aqui dos dois. Porém, o lado esquerdo, que é onde nós temos uma grande diferença estrutural entre os dois, eles encaixam de maneira diferente no sítio catalítico. E o composto 14 aqui, ó, o oxigênio, esse oxigênio aqui, ó, devido à posição dele aqui, possibilita uma nova ligação de hidrogênio com o sítio catalítico. E, além disso, por ser um grupo hidrofóbico maior, né, mais hidrofóbico, isso possibilita novas interações hidrofóbicas, ou mais interações hidrofóbicas com o sítio catalítico da enzima. Então, isso pode ser a razão porque o composto 14 foi cerca de 8 vezes mais ativo do que o HIT1.
Já na região central, aqui ó, no espaçador, nós fizemos várias modificações aqui, ó, trocando oxigênio por nitrogênio, inserindo carbonila aqui. Essas modificações levaram a compostos que apresentaram atividade em diferentes níveis, mas foram ativos. Porém, quando nós mexemos aqui nesse NH, nós perdemos completamente potência. Composto 22, onde não tem o NH, não foi ativo. O composto 23, onde nós substituímos o hidrogênio por uma metila, também foi inativo. Isso também evidenciou que esse NH aqui ele é essencial para a atividade biológica e possivelmente porque esse hidrogênio aqui ele faz uma ligação de hidrogênio com o sítio catalítico da enzima. E por fim, as modificações do lado direito do imidazol, né? Fizemos várias modificações utilizando aqui vários fragmentos nitrogenados, aromáticos e não aromáticos, com diferentes tamanhos de anéis, e nenhum deles se mostrou ativo. Por exemplo, poderia falar que o pirrol aqui apresentou uma atividade, mas muito baixa, 77 micromolar, né? Então mostrou que o imidazol nesse fragmento foi essencial para a atividade biológica, comprovando novamente aqui, né? Evidenciando que essa ligação de hidrogênio aqui, que esse nitrogênio faz, né, é essencial para que tenha atividade contra a cruzaína. Bom, no final, nós sintetizamos cerca de 40 compostos e foi possível, a partir dessa testagem, fazer uma relação estrutura-atividade contra a cruzaína. Então, o que a gente observou? Que do lado esquerdo da molécula foi possível fazer diversas modificações, né? Era tolerado, e que grupos mais volumosos levaram uma melhora na potência. Na região central, no espaçador, foi evidenciado que nessa porção aqui, ó, aminas, amidas e éteres mantinham a potência, porém o NH aqui era essencial para a atividade. E já no fragmento imidazol aqui, não é tolerado modificações. Qualquer modificação que a gente fez ali levou à perda total de potência. Bom, é importante apresentar aqui como que a gente planejou a síntese dessas moléculas, né? E como a gente queria modificações nesses 3 fragmentos do HIT, eu vou aqui apresentar nessa retrossíntese como que a gente fez modificações nesses 3 fragmentos. Bom, a representação dessa estrutura 4 aqui, né, é uma representação geral que mostra modificações em todos esses fragmentos. Bom, esses fragmentos, todos esses compostos, poderiam ser obtidos a partir de aminas, né, como a estrutura 3, a partir, né, de uma reação de acilação. Já esse intermediário 3 aqui, essa amina, poderia ser obtida a partir de diversas reações simples, como reação de esterificação, formação de éter, amidação ou aminação, a partir de fenóis e anilinas. Então, uma estratégia utilizando reações simples, né? Uma estrutura simples, o que é importante porque permite que você faça várias modificações de uma maneira rápida e eficiente. Então, trago aqui um esquema de síntese do composto 14, como que ele foi preparado. Então, ele foi sintetizado em 3 etapas, a partir do fenol aqui 40, do nafitol 40, inicialmente a partir de uma reação de substituição nucleofílica com esse tosilato de alquila, 6,5 básico, levando ao éter 41 e 83% de rendimento. Na sequência, foi feita a clivagem do grupo Bock aqui em condições ácidas, levando à formação do cloridrato de amina 42, em rendimento quantitativo, que na sequência sofreu uma reação de acilação na presença do carbonil de imidazol, levando à formação de 14 e 83% de rendimento. Bom, é válido destacar aqui que é uma sequência simples e que a gente também, dos objetivos é encontrar uma rota sintética eficiente. Então, a gente otimizou toda a rota sintética. Por exemplo, esse composto aqui, ele foi preparado nessas 3 etapas sem a necessidade de fazer coluna cromatográfica, por exemplo. Então, a gente buscou estratégia para purificação apenas utilizando extração líquido-líquido ou recristalização. Óbvio que isso não aconteceu para todos os compostos, mas uma das estratégias era ter uma rota sintética mais eficiente. Bom, após a testagem contra a cruzaína, todos os compostos foram testados contra o Trypanosoma cruzi, porque a meta é que esses compostos tenham atividade contra o T. cruzi, né? E aí nós encontramos aqui 8 compostos que apresentaram boa potência contra o Trypanosoma cruzi, né?
desses 8 compostos aqui, nós selecionamos o composto 1, que foi o HIT, e o composto 14, que foi o composto mais ativo contra a cruzaína, para a gente fazer os ensaios em vivo. Esses 2 compostos foram testados, então, em vivo, com a dose de 100 microgramas por quilogramas, e via intraperitoneal, e foi observado que ambos foram capazes de reduzir a parasitemia. O composto 1 reduziu em 85% e o composto 14, 84%. Foram inferiores ao benznidazol, que reduziu 100%, né, na mesma dosagem, mas é um resultado relevante, mostra que é um líder. Nós saímos do HIT, agora nós temos um líder. Né? A gente fez a prova de conceito, que esses compostos eles foram capazes de reduzir a parasitemia em vivo. Bom, esse trabalho ainda está em andamento, né? Agora a gente está fazendo uma avaliação do perfil farmacocinético dessa série, desses compostos, e almejando sintetizar compostos com melhores perfis farmacocinéticos. Nós estamos trabalhando com compostos com esse perfil agora, que melhorou consideravelmente o perfil farmacocinético, e em breve esses resultados serão divulgados. Bom, indo para o segundo trabalho que eu pensei em apresentar para vocês, que é envolvendo a série dos benzimidazóis, né? Como eu disse, então, esse é uma série que foi trabalhada com uma abordagem diferente, a gente não sabia o alvo, a gente sabia que esse composto aqui, esse HIT, era ativo contra o Trypanosoma cruzi, mas não sabia o alvo. Então, a visão, o planejamento foi de uma maneira diferente. Bom, então, no início do trabalho, a gente sintetizou o HIT para validar, confirmar a potência dele, verificou que ele tinha uma potência de 1,9 micromolar e um índice de seletividade maior que 34. E, além disso, a gente foi avaliar algumas propriedades físico-químicas e farmacocinéticas para ver já a limitação dessa série, desse HIT, para saber, né, para dar um guia, o que a gente poderia focar para melhorar, né, a chance de encontrar um líder. E a gente, de início, evidenciou alguns parâmetros, como o log-D, a lipofilicidade, log-D de 4,6, log-D alto, o ideal é entre 2 e 3, e uma estabilidade metabólica, que é a partir do clearance, de 3.094 microlitros por minuto por miligrama. Ou seja, uma estabilidade metabólica bem baixa, o clearance aqui estava muito alto. O ideal aqui era dados abaixo, valores abaixo de 30, a gente estava com 33 mil. Né? Então, de início, a gente já sabia que a gente tinha um HIT potente e seletivo, né? Mas com baixa estabilidade metabólica e um composto muito lipofílico. Né? Então, diante disso, a gente, né, a próxima etapa foi, bom, se ele é muito lipofílico, tem uma baixa estabilidade metabólica, né, quais são os principais fragmentos dessa estrutura aqui que fazem com que ele tenha essa propriedade. Então, a gente fez um estudo de identidade metabólica, onde é possível identificar os principais fragmentos que sofrem oxidação, né, desse HIT, e foi verificado que os carbonos aqui do benzimidazol e os carbonos aqui do grupo N-propil foram os fragmentos mais susceptíveis ao metabolismo de oxidação, né? E, coincidentemente, são os 2 fragmentos que trazem, né, uma grande lipofilicidade para a molécula. Então, que de imediato a gente pensou, bom, se eu remover esses 2 fragmentos aqui, eu melhoro a estabilidade metabólica, né, e reduzo a lipofilicidade, que eram os principais objetivos iniciais do trabalho. Então, a gente sintetizou de início esses 2 compostos. Esse daqui, o Lula 260, que não tem o fragmento aqui, né, benzeno do benzinidazol, e o composto Lula 127, que não tem o grupo propila, né? Porém, ambos levou à perda de potência. Então, são fragmentos que eu não posso mexer, apesar de saber que eles levam ao aumento da lipofilicidade, reduzem a estabilidade metabólica, mas eu preciso de potência, então eu não poderia mexer, né, remover esses fragmentos. Então, a gente partiu para outras modificações para tentar aprimorar esses parâmetros. E, novamente, a gente separou esse HIT em 3, fizemos modificações em 3 regiões do HIT, o anel benznidazol, o fragmento aqui N-alquil e o fragmento acila. Bom, inicialmente nós fizemos modificações no anel benznidazol,
né, principalmente ali inserindo grupos que pudessem reduzir, né, a densidade eletrônica nesse anel, que é provavelmente por conta dessa densidade eletrônica que esses carbonos aqui estavam sofrendo oxidação. Então, a gente planejou que grupos que pudessem reduzir o potencial de oxidar desses carbonos aqui e também diminuir a lipofilicidade. Então, nós usamos vários grupos, várias amidas, nitrila, flúor, piridina aqui, ó, inserindo nitrogênio no anel, CF3, ésteres. Bom, e o que a gente teve aqui? Utilizando as amidas, né, ligadas aqui nesse anel a partir da carbonila, melhorou consideravelmente o clearance, a estabilidade metabólica, porém levou à redução de potência. Já os outros substituintes aqui, eles mantiveram potência. A potência com T cruze que foi na ordem de 1 micromolar, eles mantiveram, que foi positivo, e melhoraram o clearance. Mas o que levou a um melhor balanço entre potência e melhora no clearance foi a nitrila. A nitrila, após todo esse estudo aqui, foi o melhor substituinte para esse fragmento. Na sequência, nós mantivemos então aqui no anel os melhores grupos, como a nitrila e flúor, e partimos para modificações no fragmento N-alquil. Aqui, novamente, a gente planejou fragmentos que pudessem reduzir o clear, reduzir o log D, a lipofilicidade, e melhorar a estabilidade metabólica. Então, inserimos vários grupos alquilas, com diferentes estruturas, grupos com heteroátomos, né? E o que a gente teve de resultado aqui foi que os compostos, os substituintes aqui, hidrofóbicos, como esses aqui representados, foram que mantiveram a potência, porque a gente já sabia que um grupo hidrofóbico ali era importante para a atividade biológica. Quando a gente inseriu heteroátomos, e até mesmo aqui o terc-butil, levou uma perda de potência. Já esses outros substituintes aqui, ó, menos hidrofóbicos ou aromáticos, foram completamente inativos. Mas levando em consideração a ideia que era avaliar tanto a potência quanto a estabilidade metabólica e a lipofilicidade, que era o que a gente precisava melhorar. O que a gente teve de resultado foi que os melhores grupos, né, todos eles melhoraram o clearance, a estabilidade metabólica, né, mas os que melhoraram e mantiveram potência, ou seja, tiveram melhor balanço, foram o neopentil e o trifluoretil. Então, a gente partiu, né, com essa informação para fazer outros análogos com modificações aqui no lado direito agora, que também é uma região hidrofóbica. Também é uma região que tinha espaço para a gente melhorar a lipofilicidade e a estabilidade metabólica. Então, aqui nós fizemos várias modificações, mantendo nitrila ou flúor no benzimidazol, trifluoretil ou neopentil aqui no N-alquil. Então, a gente fez várias modificações com vários derivados aromáticos e não aromáticos, na presença de vários heteroátomos, e o que se mostrou melhor, mais eficiente, tanto levando em consideração a potência quanto a estabilidade metabólica e lipofilicidade, foram os derivados de piridina e de pirazol. Bom, após todo esse estudo, a gente chegou a uma relação entre estrutura e atividade. Primeira coisa, a gente evidenciou que todo esse fragmento aqui com N-alquil, benzimidazol e um grupo acila aqui do lado direito, todo esse fragmento é o grupo farmacofórico, é essencial para a atividade biológica. No lado esquerdo aqui, no benzimidazol, a gente verificou que grupos retiradores de elétrons são tolerados, mas apenas nas posições 5 e 6. Flúor, nitrila, CF3 foram os melhores grupos e a introdução de nitrogênio também foi tolerada. No N-alquil aqui, a gente evidenciou que o grupo hidrofóbico é essencial para a potência, porém trifluoretil foi o grupo que apresentou o melhor balanço entre potência e estabilidade metabólica. Já no lado direito aqui, no fragmento acila, o grupo hidrofóbico também é essencial para a atividade, porém piridina e pirazóis, né, melhoraram a potência e até mesmo as propriedades farmacocinéticas. Bom, novamente é importante destacar a síntese, como que esses compostos foram planejados e sintetizados. Então, para fazer modificações nesses 3 fragmentos aqui, a ideia inicial era sintetizar um amino benzimidazol 3, né, com diferentes grupos aqui em R1 e R2. E esses amino benzimidazóis, eles foram sintetizados
com 3 estratégias principais. A primeira delas, uma simples alquilação, quando o amino-benzimidazol era comercial. Então, uma simples alquilação desse NH aqui em meio básico levava à formação do intermediário almejado. Uma outra estratégia envolvia a utilização aqui de ortofluornitrobenzenos com certos grupos R1 aqui já inseridos no anel, inicialmente a partir de uma reação de substituição nucleofílica aromática, seguido da redução do grupo nitro e ciclização com brometo de cianogênio, levando à formação do intermediário 3. E uma terceira rota sintética foi a partir também de ortofluornitrobenzenos, mas uma estratégia diferente. Inicialmente aqui, uma substituição nucleofílica aromática com amônia, seguido de uma aminação redutiva com diversos aldeídos para inserir aqui o grupo alquila, posterior redução do grupo nitro e ciclização com brometo de cianogênio. Uma vez que o amino-benzimidazol foi formado, a etapa seguinte seria de acilação, onde onde nós inserimos aqui o fragmento acila. E o fragmento acila foi utilizado a partir de ácidos carboxílicos, numa reação de amidação na presença de EDC e HOBT. Bom, todos os compostos, então, eles foram avaliados, tanto quanto a potência, a citotoxicidade, a estabilidade metabólica, a lipofilicidade, permeabilidade, todos esses parâmetros foram avaliados para todos os compostos. Eu trago aqui uma tabela com os 4 melhores, que cabe destacar aqui, que são todos eles, vale aqui destacar aqui, eles apresentam essa estrutura aqui, onde nós temos a nitrila lá no benzimidazol, o trifluoretil no N-alquil, e no lado direito aqui, no grupo acila, nós temos derivados de pirazol e de piridina. Então, quando a gente olha essa tabela aqui, a gente vê alguns parâmetros que foram melhorados para essa série e outros que ainda precisam de melhoria. Bom, potência. Vale destacar, olha aqui, os compostos, o Lula 471 e 506, potência é menor que 1 micromolar. Esse 0,23 e esse 0,28 micromolar. Ou seja, a gente conseguiu melhorar a potência. Se a gente lembrar lá, o HIT ele tinha uma potência de 1,9 micromolar. Então, a gente melhorou cerca de 10 vezes a potência. Já os compostos 407 e 467, tiveram uma ordem de potência semelhante ao do HIT, mas ainda é uma potência interessante. Índice de seletividade aqui, esse 34, esse maior que 231, então índices adequados. Bom, mas aqui tem um ponto importante, que é a estabilidade metabólica, que era um dos alvos, um dos parâmetros que a gente queria melhorar quando a gente fez uma avaliação inicial do HIT. Se vocês lembrarem, lá o HIT ele tinha um clearance de 3.000. Aqui já está tudo abaixo de 30, que era o que a gente queria. Então, a gente conseguiu melhorar a estabilidade metabólica a partir dessas modificações estruturais. O log-D também melhorou, que é a lipofilicidade. Lembra lá, o HIT ele tinha um log-D de 4,6. A gente queria algo entre 2 e 3, e a gente conseguiu. Porém, encontramos outras limitações, como a solubilidade cinética. Por exemplo, esses compostos aqui apresentaram uma baixa solubilidade cinética. A permeabilidade estava ok, a gente fez alguns testes de citotoxicidade em diferentes células, também evidenciou um certo problema de citotoxicidade. Por exemplo, aqui em vermelho, são algumas células em que alguns desses compostos apresentaram um alto índice de citotoxicidade. Isso aí gerou um alerta para a gente. Diante desses resultados, nós selecionamos o composto Lula 471 para fazer uma avaliação em vivo. Então, foi feita inicialmente a farmacocinética em vivo desse composto e foi observado que ele teve uma boa exposição oral, onde durante 24 horas aqui após a administração, a concentração plasmática dele estava superior à concentração do IC50 dele. Então, ele partiu a gente fez teste de tolerabilidade em vivo, com dose de 25, 50 e 100 miligramas por quilogramas por dia, e aqui foi evidenciado sinais tóxicos e mortalidade dos camundongos. E
por conta disso, a gente não partiu para os estudos de prova de conceito, para fazer os estudos de parasitemia em vivo, né? Então, o trabalho foi interrompido e não avançou para a prova de conceito. Bom, desse trabalho, né, a gente partiu, então, de um HIT que era potente e seletivo contra o Trypanosoma cruzi, mas ele tinha uma baixa estabilidade metabólica e era muito lipofílico. Então, a partir de uma otimização hit-to-lead, nós, né, encontramos o grupo farmacofórico, fizemos uma relação estrutura-atividade e, após sintetizarmos e testarmos 250 compostos, utilizando uma estratégia multiparamétrica, avaliando potência, citotoxicidade, estabilidade metabólica, lipofilicidade e permeabilidade, né? Nós chegamos aqui a 8 compostos com um perfil melhor do que o do HIT, compostos potentes, com ótima estabilidade metabólica, log-D adequado, porém, encontramos outras limitações, como baixa solubilidade aquosa e o perfil citotóxico. Obviamente que a gente tentou melhorar essa solubilidade aquosa, esse perfil citotóxico, mas a gente não teve sucesso nas tentativas, né? Nós estamos submetendo o manuscrito com esses resultados e a série foi interrompida, então, diante dessa limitação. Bom, esses foram trabalhos, como eu discuti, né, como eu relatei anteriormente, que eu desenvolvi durante o meu pós-doutorado. Hoje, aqui na UFA, eu também estou trabalhando, desenvolvendo trabalhos de HIT-to-lead, envolvendo também a doença de Chagas. Nós estamos trabalhando atualmente com 2 séries, a série das sulfonilpiperazinas e das arilsulfonamidas, que são séries também, né, de otimização HIT-to-lead, e os valores desses compostos aqui, ó, desse HIT aqui, ó, o IC50 0,6 micromolar e o CC50 maior que 100 micromolar, e esse daqui um pouco menos potente, mas ainda uma potência muito alta, né, 1,5 micromolar contra o Trypanosoma cruzi, e o CC50 maior que 40. Então, são HITs interessantes e atrativos para um processo de HIT-to-lead, que é o que a gente está desenvolvendo atualmente no laboratório. Bom, eu agradeço aqui, gostaria de agradecer a UFO, que é onde eu estou atualmente como docente, orientando alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado, a Unicamp, que foi onde eu desenvolvi esses trabalhos de pós-doutorado, a USP, São Carlos, que teve colaboração nos 2 trabalhos que eu apresentei, a DNDI também, que foi parte essencial para a realização do 2º trabalho, CNPq, CAPES, FAPEMIG e FAPESP, por financiar tanto alguns dos trabalhos que eu fiz no pós-doutorado e os trabalhos que eu estou desenvolvendo atualmente aqui em Uberlândia. Agradecer enormemente a comissão organizadora desse evento, Conexão Farmacêutica, agradecer também pelo convite, foi uma honra, parabenizá-los por esse evento, um evento muito completo e vai trazer muita informação importante de desenvolvimento de fármaco, essencial para a nossa sociedade. Gostaria de agradecer a todos que estão assistindo essa palestra e dizer que estou aberto para possibilidades. Se alguém tiver alguma dúvida, algo que eu apresentei aqui, quiser discutir com mais detalhes, pode me escrever. Meu e-mail é celso@ufo.br. Se tiver algum interesse em fazer colaborações, também estou aberto para isso. Como eu disse aqui, oriento aqui alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado. Se alguém tiver algum interesse, pode entrar em contato, que vai ser o maior prazer estabelecer algum tipo de colaboração. Então, muito obrigado.